Numa posição que seja confortável. Vamos fechar os olhos e se fazer a pergunta: como é que eu cheguei até aqui? Não a pergunta: por que diabos eu estou aqui? Ou o que será que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas a pergunta: em que condição eu estou? Que condição eu cheguei até aqui? Como eu cheguei até aqui? E aí a gente pode olhar para essa condição de várias perspectivas. Eu sempre gosto de falar de três: condição física, condição mental, condição da respiração, que de alguma forma conecta a condição do corpo físico e a condição mental. Observa a sua maneira essas três condições. Se interferir muito, vai percebendo tensões, alívios, relaxamentos, dores, sensações prazerosas, agitação, calma, qualquer coisa. Acho que as sugestões não são mais tão necessárias. E depois de dar uma escaneada, de perceber um pouquinho, você começa a interferir nisso. Então, toma uma inspiração profunda e procura deixar a coluna um pouco mais ereta, procura crescer em direção ao céu, afastar as vértebras. Na expiração, que é lenta, você vai relaxando os ombros, relaxando a feição, relaxando os músculos que estão contraídos aí de enxeridos, ou que talvez estejam querendo ajudar, mas nesse momento não ajudam muito. Vá alimentando as suas habilidades de identificar essas tensões. E se por acaso a mente estiver muito agitada, fica mais difícil fazer isso. Então você se dá um crédito, uma colher de chá. De repente o seu exercício, nesse instante, é só ficar sentado. Mas se você se sente em condições, vai procurando aprofundar a respiração, ciclo a ciclo. Vai ativamente trazendo a sua atenção e no ritmo respiratório, começa a girar os ombros em torno do eixo horizontal. Escolhe um sentido e permanece nesse sentido por algum tempo, por alguns ciclos, que podem ser 2, podem ser 3. A velocidade importa nada. A única informação importante sobre a velocidade é que seja
A velocidade natural da respiração. E se você já deu pelo menos uma volta para um lado, você começa a rodar para o outro. E procura ascender enquanto inspira e descender enquanto expira. Encontre então um jeito de envolver a cervical nessa história. Ela não consegue girar, né? No mesmo sentido que os ombros, mas encontra um jeito de, enquanto está inspirando, abrir a garganta lá na frente, levar o queixo mais para cima, enquanto gira os ombros. E quando está expirando, leva o queixo mais em direção ao peito. Não tem movimento correto aqui, mas é interessante que você explore esses dois movimentos associados. Sente-se para você, isso é uma coisa meio bizarra. Ou se de repente fica difícil coordenar. Ou não, é super simples. Então vá parando, cabeça ao centro. Estende as pernas lá na frente, abre os olhos. E vamos remar um pouquinho. A gente começa movimentando uma perna de cada vez. Inspiro e trago uma perna em direção ao peito, expando o peito lá na frente e abro. Expiro e flexiono o tronco lá na frente, estendo a perna, inspiro e trago. Expiro e flexiono. As mãos acompanham. Eu não tento chegar muito mais longe do que for confortável. E eu não me preocupo muito em ser precisa. Eu me preocupo mais em tentar ser fluido. E fluido não significa rápido. Procuro ir despertando os músculos das costas, os músculos que dão suporte para a coluna, os paravertebrais. E na próxima expiração, ou quando terminar o próximo ciclo, eu paro um pouquinho, experiencio o fato de eu estar em Dandasana, na postura do graveto, sentado, com os pés estendidos, com a coluna na vertical, só por um instante, só para voltar para o ponto zero. Então, na próxima inspiração, os dois pés. Se eu tiver com mais equilíbrio hoje, eu tento sustentar meu pé no alto quando eu inspiro. Se tiver mais difícil, eu apoio o meu pé gentilmente no chão quando eu trago. Isso tem pouca importância. A importância é que se eu sustento o pé no alto, eu coloco um elemento a mais. Eu dou um trabalho a mais para a mente, um trabalho a mais para o corpo. Então, na próxima vez que retornar, retorna com os braços lá para o alto e apoia as mãos, leva as mãos para trás, dá uma volta. Tenta abrir o peito nessa volta. Quando abaixar os braços, tenta afastar os ombros, apoiar as mãos bem firmes no chão, com os dedos bem espaçados. Inspirando, eu trago os dedos em direção ao peito, expirando. Eu levo os dedos lá para frente, só os dedos ainda. O tornozelo fica parado.
Então começa a envolver os tornozelos. Inspire, traga tudo para mim, expire um pouco lá para frente. Então, vou parando e a gente vai fazer a torção, aquela torção que a gente sempre faz sentada. E aí você pode escolher se você quer fazer a partir de Sukhasana ou a partir das pernas cruzadas uma na outra, assim. A gente já fez várias variações, você já tem alguma facilidade com isso, então escolhe uma das posições e faz a sua torção. Apoia a palma da mão de trás. Bom, se você cruzou o joelho esquerdo por cima do direito, você apoia a mão esquerda lá atrás, a mão do joelho que está em cima. Vai lá atrás, a mão do joelho que está embaixo ajuda na alavanca. Inspira, cresce. Começa bem de boa. Vamos fazer esse asana com bastante gentileza, porque com essa posição de pernas, pelo menos as pessoas que eu estou vendo a perna, a posição de pernas do Matsyendrasana é um pouco mais intensa. Então a gente vai de boa, porque a gente está só começando, o corpo ainda está se acostumando. Se preocupe em fazer uma postura que seja boa em vários aspectos, que seja confortável. Postura na qual você se sinta bem. Abre o peito quando inspira, cresce verticalmente. Quando expira, relaxa. Se for fazer força com algum músculo, faz com os músculos dos olhos. Leva o olhar um ponto ao lado do ponto em que você estava olhando. Um ponto adimensional, só um pontinho mesmo. Ou mantém no mesmo ponto. Inspirando, então começa a voltar. Volta devagar. Estende as pernas. Sente os dois lados do corpo. E vai para o outro. Vai para o outro quando rolar. A galera tá hard, né? Escolheu todo mundo a perninha mais hard. Aqui vale uma lembrança legal enquanto vocês estão na postura. Não tomem o que vocês veem na tela, às vezes, como referência. Quando eu faço essa postura, a minha posição de pernas fica muito distante. Porque eu sou bem pouco flexível nesses músculos, nessas articulações. Tentei pensar nos joelhos um sobre o outro, nas coxas totalmente apoiadas. Inspira profundo, não perde a respiração de vista. Inspirando, começa a voltar.
Então, estende a perna direita, flexiona a perna esquerda aqui ao lado, apoiando a planta do pé na coxa. Inspira e leva os braços. Sem muita cerimônia, expira e flexiona o tronco à frente, apoia a sua mão em algum lugar, no pé, no tornozelo, na panturrilha, no joelho, no chão. Apoia em algum lugar. Seu tronco alinhado completamente com a perna direita, você flexiona ele no mesmo sentido, na mesma linha. E flexiona principalmente a partir do quadril. Experimenta esticar um pouco a coluna, crescer um pouco com a coluna, aliviar um pouco a flexão na cervical e na região torácica. Então, inspirando, olhe realmente para frente, mantendo as mãos onde elas estão. Leva o olhar completamente para frente. Sei lá, olha para frente, né? Nada muito perfeitamente alinhado. E aí você pega a sua mão direita e passa por baixo. Leva ela até o joelho. E expirando, volta lá para baixo. Primeiro flexiona o tronco lá para baixo. Depois, como se você quisesse apontar a axila lá para o teto, mas é só um desejo, a gente não precisa conseguir esse desejo hoje. A gente rotaciona um pouquinho o tronco em direção ao teto. Também como se quisesse olhar por baixo da axila, a frente do braço lá para o teto. Quando você fizer isso, você vai sentir a extensão do seu lado esquerdo. Começa gentil, começa devagar. Fica algumas respirações num estado, numa posição bem confortável, e aí você vai, se quiser, se sentir que tem espaço, aprofundando. E usa da expiração para aprofundar. Relaxa os ombros e a face, se for possível. Se você não conseguir fazer isso, faz a postura numa posição anterior, um pouco menos ampla. Expirando, então, começa a retornar, primeiro a torção e depois a flexão. Sente a vibe e aí vai montando a coisa para o outro lado. Estende a perna esquerda, apoia a perna direita, pé direito lateralmente. Inspira, leva os braços lá para o alto, cresce verticalmente, expira, flexiona o quadril e o tronco à frente, o tronco menos que o quadril. Segura no pé, segura na panturrilha. Já nesse momento você relaxa os ombros. Então, inspirando, tenta trazer a coluna o mais próximo direto possível. Tenta trazer o seu olhar lá para frente, com a mão posicionada. E na expiração seguinte, você leva a mão esquerda no joelho direito e olha lá para cima ou para o lado. Deixa o corpo se rotacionar um pouquinho, mas também se flexionar lateralmente para o lado esquerdo. O tronco vai um pouquinho para a esquerda, se inclina um pouquinho.
Isso aqui com corpo frio e corpo quente tende a variar um pouco. E é legal experimentar as duas coisas. Respira fundo, usa da respiração, muito mais do que dos músculos. Inspira mais uma vez, bem profundo, se expande bem, na expiração começa a voltar. Retorna da torção primeiro, e aí vai trazendo a coluna na posição ereta. Então se coloca em Shavasana. Se deita por um instante. Sente um pouquinho o efeito da postura anterior. Deixa a respiração natural um pouquinho. Então, inspirando, eleva a perna direita, ereta, estendida, como se a quisesse colocar na vertical. Leva ela lá para o alto, usa o apoio das mãos no chão, os braços ao lado do corpo. Sustenta isso um pouco. Enquanto sustenta, procura relaxar o abdômen. Procura permitir que a respiração seja livre, mesmo enquanto mantém a perna lá do alto. Expirando, então, começa a voltar. Relaxa a perna no chão. Se dá um segundo. E faz a mesma coisa do outro lado. A perna no chão permanece no chão. Se possível, por inteiro. A perna do alto vai tão alto quanto for possível. Ela tanto aumenta de tamanho a cada inspiração, como se rotaciona um pouco mais no quadril, vem um pouco mais em direção ao peito, talvez quando você expira. O abdômen vai relaxando, enquanto os músculos da coxa, os músculos do psoas, os músculos lá que ligam o quadril com a coluna, estão sustentando de fato essa postura. Soltando o ar, então você começa a voltar. Dá um descansinho para as pernas. E aí vem com as duas, assim que se sentir pronta. Vem com as duas ao mesmo tempo. Se você sentir desconforto na região lombar, você apoia o quadril sobre as mãos, mas tenta fazer sem primeiro. E se você sentir que está sendo muito esforço na lombar, então coloca as mãos embaixo do quadril. Se não, a gente faz a mesma coisa. Procura aqui relaxar o abdômen.
Então, respirando, vai abaixando. Tenta abaixar bem devagar a perna, num ritmo constante, até que ela encoste no chão. Então, descansa um pouquinho, com as pernas estendidas. E quando se sentir descansada, traz os dois joelhos em direção ao peito e os abraça. Abraça no joelho ou na parte posterior da coxa. Relaxa o abdômen por completo, respira com um pouquinho mais de facilidade, talvez, do que na postura anterior. E então, relaxa também as pernas, os glúteos. Sustenta a postura das pernas, a posição das pernas com as mãos. E esteja nessa postura de maneira ativa. Inspirando, se quiser, leve a testa em direção ao joelho, mas não precisa encostar, não precisa hiperestender a sua nuca. Você só direciona e sustenta. Veja se consegue relaxar os músculos da parte anterior do tronco, um pouco os músculos do peito, um pouco o abdômen, sem perder a postura. Mas se permitindo um movimento mais livre do tronco. Se quiser, retire as mãos, mantenha elas elevadas, assim, paralelas com o chão, os braços. Sustente a postura. E vai então abaixando a cabeça, numa respiração gentil, abaixando também as plantas dos pés, posicionando os pés plantados no chão. Dessa posição, a gente vai deixar, quando o corpo se acostumar, né, quando as coisas se neutralizarem, a gente vai então deixar os joelhos caírem para o lado, para fazer mais uma vez uma torção. Usa o apoio da mão no joelho esquerdo, a mão direita, ou enfim, a mão que está do lado dos joelhos aí ajuda o joelho de cima a se acomodar. Respira fundo, o ombro está apoiado no chão, tanto direito quanto esquerdo. Você olha para o lado oposto das pernas. Estende o braço oposto na lateral. Inspira e cresce longitudinalmente, se torna uma pessoa mais alta, com mais envergadura. Meio milímetro mais comprida de braços. Expire e deixa o corpo derreter totalmente, se acomodar totalmente. Então solta a mão que está sobre as pernas, deixa ela se apoiar no chão. Toma uma inspiração e na expiração vem retornando. Se retorna devagar, mais fácil percebe a sensação.
Se retorna rápido, mais difícil perceber detalhes, sutilezas. E de boa também voltar rápido. Depois de se acomodar no centro, vai para o outro lado. Vai deixando o joelho cair, apoia mão sobre o joelho. Sobre o joelho que está em cima, viu, Bárbara? Esse mesmo. Abre o braço na lateral, olha para esse braço. Vai para a respiração profunda, expande bem o abdômen, as costelas se afastam, o peito se abre. Você cresce e expirando você se acomoda no chão. Então solta o braço de cima da perna. Toma uma inspiração profunda e na expiração começa a voltar. Volta no alívio das extensões, das contrações, das torções que a gente estava provocando. Sente os efeitos desse alívio, de tensão. Então vá se preparando para fazer a postura da roda. Se você está no período menstrual, sugiro que você não faça. Mas se você não está, sugiro que você posicione os pés bem apoiados no chão. Os ombros também estão em contato com o chão, a região das escápulas. As pernas estão afastadas de mais ou menos um palmo. Os pés na direção dos quadris e quando você inspira, vai elevando o seu quadril. Vamos fazer primeiro com os ombros apoiados no chão e depois a gente faz mais uma vez. Se você quiser fazer com as mãos. Mas vamos preparar a coluna um pouquinho. Então a gente faz essa experiência aqui. Eleva bem o quadril, conforme inspira, o fio puxa o seu umbigo, puxa a região pélvica em direção ao teto. E quando expira, você sustenta a postura. E mesmo que queira sustentar o corpo nessa posição, o quadril lá no alto, a expansão, você permite relaxamentos. Ou melhor, você percebe relaxamentos. E na próxima inspiração, mais uma expansão. Nesse momento, se você estiver confortável, junta as mãos lá atrás, intensifica um pouco mais a proximidade das escápulas. Se em algum momento você se sentir cansada demais, volta com controle. Cuide para não abrir demais os joelhos. Cuide para manter os dedos dos pés paralelos. Na próxima inspiração, procura estender um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais. Nada de absurdo, só um cabelinho. E expirando, então, começa a voltar com controle, mas já com relaxamento desde o primeiro instante. Apoia o quadril, apoia a lombar no chão. Se você quiser fazer algum ajuste, relaxar algum músculo, faça. Se quiser estender um pouquinho as pernas, só para soltar. E aí, se você tem facilidade, se sente habituada, você pode querer ir para uma outra postura. Eu esqueci, eu acho que chama Urdhva Dhanurasana, sei lá.
mas é a tal da ponte, né? Então, primeiro, se você for querer experimentar isso, você for querer fazer a ponte, você une as mãos assim, entrelaça os dedos e dá uma nova acordada nos punhos, dá uma giradinha e tal, só para esquentar um pouco. Então, traz as mãos aqui com os dedos apontando lá para os seus pés, né? Mas você vai... Não sei explicar isso muito bem, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Você vai apoiar as palmas das mãos, não lá para frente, mas na direção do quadril, na direção dos pés, os dedos ficam apontados e a parte onde nasce as mãos ficam apontadas lá na direção da cabeça. Os cotovelos estão apontados para trás. E a primeira coisa que você faz é procurar aumentar essa expansão, aproxima um pouco os cotovelos do chão, desperta também os músculos aqui da parte de trás do tríceps, da parte do tríceps. E a dinâmica vai ser a mesma. Você vai inspirar, vai elevar primeiro o quadril, e se você se sentir confortável, você começa a empurrar com as mãos e vai tirando o tronco do chão. Talvez o seu calcanhar saia um pouquinho do chão, você procura retornar ele para o chão. Procura espalmar bem as palmas das mãos, procura contrair o abdômen, os glúteos. Olha lá no chão, expande o peito. E se você não vai fazer com as mãos, você procura fazer mais uma vez. Só. Túlia pode afastar um pouquinho mais as pernas, os pés. Sustenta o tanto que for coerente para você. Tulinha, quando você for fazer, você afasta um pouco mais os pés. Boa. E se você nunca fez essa postura, sei lá, quando é criança, tem muita gente que faz. Se você nunca fez, é bem estranho no começo. Então você experimenta fazer essa força com os braços, experimenta empurrar um pouquinho e retorna. Se você ainda não retornou, retorna. Descansa um pouquinho, quem retornou, quem ainda está praticando, fica tranquila, pratica tranquila. Se você quiser, você traz mais uma vez os joelhos em direção ao peito só para relaxar. Se você não quiser, tudo bem também, não é nada necessário. E depois que você sentir que seu corpo já se acomodou, você se coloca de bruços. E vai para a postura da criança. Então, na postura da criança, você pratica a respiração profunda. E eu sugiro que você pratique também Mula Bandha, a contração do esfíncter anal, enquanto respira. Inspire em profundidade, joga o ar lá no fundo da caixa torácica e vai preenchendo ela por completo. Afastando as vértebras e expirando, você relaxa, solta molécula por molécula. Aproxima o tronco das pernas do chão.
E se você esqueceu do Mula Bandha e estava praticando, esqueceu, engaja novamente. Então relaxe Mula Bandha e procure relaxar todos os esforços que estão presentes, principalmente de músculos grandes, músculos da perna, dos braços. Nós vamos fazer o cachorro. Tenta lembrar da última vez que você fez. Como é que está sendo para você fazer a postura do cachorro? Se você sente que precisa trabalhar em algum sentido, talvez isso não faça sentido nenhum para você, aí de boa. Se visualiza se colocando na postura do cachorro e vai então realizando isso, essa visualização. Capricha na preparação, posiciona bem as mãos embaixo dos ombros, vai trazendo o corpo ao alto aos poucos. Se preocupa primeiramente com a coluna bem estendida, com as mãos bem afastadas. A extensão das pernas vem depois que a coluna já está paralela com os braços. Por isso sua cabeça está relaxada. E se você quiser, você dá passinhos com o calcanhar em direção ao chão. Para despertar ou acostumar um pouco melhor esses grupos musculares aí de trás. E num dado momento você então para em algum lugar e permanece 3 a 5 respirações. Usa da respiração para relaxar, para deixar o corpo lá para baixo. Usa da inspiração para crescer com o quadril em direção ao teto, só um pouquinho, aproximar um pouco. Abdômen da coxa. Inspirando então, olha lá para frente, como se fosse dar um passo para frente com a perna esquerda, para fazer a postura do corredor, mas ao invés de apoiar a perna o pé ao lado das mãos, você posiciona ele na lateral, deita a parte baixa da perna e vamos para a postura do pombo. Tem mais coisa nesse nome da postura do pombo. Mas enfim, é essa postura que a gente tem feito algumas vezes. O seu peso, Mimi, o seu centro de gravidade, ele tá meio pro lado, assim, ó. Você desloca ele meio pro centro, traz ele mais pro centro da virilha, assim, de certa forma isso. E você vai sentir a sua coxa que tá dobrada, puxar bem, o glúteo também puxar. Se apoia no antebraço, se for essa a condição, ou se a sua condição for colocar a cabeça no chão, você faz isso também. Procura perceber se o seu joelho esquerdo está confortável, se você não está sentindo dor. Não é legal sentir dor no joelho nessa posição. O joelho que está dobrado principalmente.
Se você achou um ponto aí de equilíbrio, um ponto de mínimo conforto, então relaxa, deixa o peso trabalhar, deixa a respiração acontecer de maneira mais ampla e completa possível. Faça ela acontecer, na verdade. Na próxima inspiração, então, vem voltando com a ajuda das mãos, caminhando com as mãos em direção ao pé, até que elas estejam novamente paralelas. E aí você leva o olhar lá para cima. Desloca um pouco do peso lá para trás, lá para a virilha. Se quiser, você também fica na ponta dos dedos. Ao invés de palmas apoiadas no chão, você apoia a mão na ponta dos dedos. Leva o peito à frente. Abre bem a garganta, inspira. Expira, relaxa ombros. Cuida da sua lombar. Não deixa ela hiperestender. Na próxima expiração, então, as palmas voltam para o chão. Os dedos dos pés lá de trás se flexionam. Você começa a tirar o peso da perna que está dobrada. Se ela ainda estiver grudada no corpo, você volta para o cachorro. Como é fazer o cachorro agora com o corpo recebendo uma carga assimétrica de sensações, uma carga assimétrica de sensações. Por que essa simetria importa tanto para a gente? Quer dizer, será que é para a gente ou será que é só para mim, né? Inspirando, então, vai colocando a sua postura simétrica. Agora, para o outro lado. Vai posicionando a perna. Deixa a perna de trás bem estendida. Não é tão importante que a perna que está na frente fique totalmente perpendicular à coluna. O pé pode estar um pouquinho mais para trás, o pé direito. Não precisa estar retinho. O que é legal, que o peso esteja distribuído lateralmente. Você não está caindo nem para um lado nem para o outro. Seu centro de gravidade está na direção da coluna. Vai fazendo da postura algo mais natural para você. Mas sei lá, se estiver muito desafiador também, não precisa se preocupar que não está ficando mais natural. Mas tenta colocar essa intenção. Na verdade, a gente tenta colocar em cada postura essa intenção.
Na inspiração, vou mandando com as mãos um pouquinho para trás. Vamos nos colocando mais na vertical. Se quiser, apoiamos os dedos e não as palmas das mãos no chão. Levamos o tronco à frente, expande desde a base do queixo até o abdômen. Passa pelo peito, expande o abdômen, expande até um pouquinho lá na região pélvica. Abre espaço na inspiração. Na inspiração, se acomoda. Deixa a gravidade agir. Inspire e abre espaço. Expirando, então, apoia a palma da mão no chão. Vai flexionando o dedo lá de trás, tirando o peso da perna da frente. Dando passo. Passa pelo cachorro se quiser, para dar o check-in, para sentir o seu corpo de sensações ressimetrizado, sei lá. Você compensou, os dois lados tiveram uma carga quase justa de asanas. Então vai se colocando na criança, vai ajoelhando, passando pelos 4 apoios, dobrando o tronco à frente. Deixa a respiração livre. Se quiser, recolhe os braços para próximo das pernas. Deixa os ombros se aproximarem das pernas. Deixa os músculos das costas se alongarem lateralmente do centro, que é a sua coluna, para as periferias, que são lá a região lateral das costelas. Relaxa glúteos, os gigantescos músculos das coxas, os maiores músculos que a gente tem, panturrilha. Não existe risco nenhum em deixar o corpo completamente à mercê nesse momento, completamente largado nessa posição. Vá fazendo esse exercício de soltar. Tenta relaxar cada músculo e no momento em que sentir que já fez um trabalho relaxante o suficiente, permaneça imóvel um pouquinho. Então, nessa intenção de imobilidade, perceba se surgem movimentos mais sutis, se surge a percepção de movimentos mais sutis.
Seja os movimentos da respiração que está livre, seja algum fluxo de gases na região do abdômen, movimentos digestivos. Ou quem sabe o fluxo de sangue, os batimentos cardíacos. Mas tente se manter aberta ao que aparecer. Tem muito mais acontecendo. E de vez em quando a gente percebe alguma coisa diferente, alguma coisa inesperada. Talvez alguma coisa desconhecida. Toma uma inspiração profunda, então, e vai desenrolando a coluna aos poucos, se colocando sentada sobre os calcanhares. Faz isso bem devagar. Experiencie as sensações que brotam disso. Com os olhos ainda fechados, você está sentado sobre os calcanhares. Relaxe então os ombros. Se faz a pergunta, como eu cheguei até aqui? Não precisa querer responder, né? Se quiser, tudo bem. Mas o mais importante é a pergunta. Se quiser, inspirando umas mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra. Soltando o ar, relaxe os ombros. Eu vou entoar o mantra Om. Quem se sentir à vontade pode entoar junto comigo. Vou cantar 3 vezes
E na terceira vai ser Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundamente. Shanti, Shanti, Shanti. Se quiser, esfregue as mãos em frente ao peito. Esfregue as mãos uma na outra. Posicione as mãos quentes sobre os olhos. Abre os olhos escuros. E aí abaixa as mãos. Massageando o rosto, fazendo aquele carinho. Essa postura é uma postura meditativa também. Ela dá uma exigida aqui do pezinho, mas para algumas pessoas funcionou bem, principalmente para quem fez judô quando era criança. Obrigado, galera, por hoje. Espero que a prática tenha sido boa. Vai ficar gravada. Quem quiser praticar depois também é nóis.